obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, Sr. Secretário Regional. Voltamos a discutir nesta casa um diploma que versa sobre o setor energético na região. Já o dissemos, voltamos a repetir, este é, de facto, um setor que tem um efeito basilar na nossa economia, que, como sabemos, e os dados são claros, mantém uma elevada dependência do exterior, altamente geradora de despesa e tem um peso considerável em termos de importação de matéria-prima, principalmente ao nível dos combustíveis fósseis. E é este o panorama que se vive na região. Apesar das nossas fontes endógenas, que já cá foi referido, e apesar das sucessivas promessas que fomos ouvindo ao longo dos anos, a região continua a não se libertar da importação do exterior. E os dados da estatística do DREM são claros a indicar que apenas nos últimos anos houve uma redução de 29 milhões de kWh em energias de fontes renováveis. Uma redução de quase 15%. Ao invés de aumentarmos, estamos a diminuir. Temos ouvido imensas promessas dentro deste setor, que iríamos ter a primeira ilha autossuficiente do ponto de vista energético. Não temos. Que iríamos ter uma ilha livre de combustíveis fósseis, com uma rede de energia completamente limpa e renovável. Não temos. Nem se vislumbra. Que iríamos ter uma dependência energética do exterior que deveria, em 2020, o ano passado, atingir os 50% de produção de eletricidade através de recursos renováveis. Promessa de Miguel Albuquerque, 2 de agosto de 2017. Dados da Direção Regional de Estatística, em 2020, 23,12% de energia produzida foi originada em fontes renováveis. Muito, mas mesmo muito, abaixo da fasquia e da promessa deixada pelo Presidente do Governo Regional. Uma vez mais, verificamos que o setor energético é alvo de constante tentativa de propaganda à volta das bandeiras ambientais, cujas promessas de transição para as novas fontes de energias mais sustentáveis não passam exatamente disso, promessas. Os anúncios foram às centenas. Anunciam centrais hidroelétricas, anunciam campos eólicos um pouco por toda a ilha, anunciam sistemas solares fotovoltaicos espalhados pelos diversos parques fotovoltaicos que ocupam hectares e hectares de território. Todas tecnologias que iriam reduzir a nossa pegada de carbono de uma forma estrondosa. Mas o estrondo foi apenas nas contas dos contribuintes que pagaram todos estes milhões, mas que nunca viram este investimento refletido diretamente na tarifa média das suas faturas de eletricidade. Neste diploma, voltamos a ver um novo investimento que permitirá que os centros eólicos possam ser sobreequipados até o limite de 20%, o que representa, em termos gerais, um aumento de 20% da capacidade máxima de produção de energia, cuja remuneração será, oportunamente, definida por portaria. Não deixa, no nosso entender, de ser pertinente o aumento energético destes campos eólicos, até porque temos a perfeita noção do atual fraco aproveitamento, mas, uma vez mais, optamos por um foco nos grandes centros eletroprodutores, ao invés do apoio do pequeno produtor, como os microprodutores, que continuam a ser bloqueados na injeção de energia elétrica na rede. Falamos de um sistema em que qualquer um de nós, qualquer madeirense, poderia produzir energia e poderia injetá-la na rede, podendo para isso ser remunerado com a energia que criou. O que, numa altura de crise como a que vivemos, é particularmente importante para aumentar o poder de compra das famílias madeirenses, mas que, inexplicavelmente, continua a ser preterido em detrimento dos investimentos dos grandes centros produtores, ao contrário do que se passa, por exemplo, no continente português. Mas, se quisermos entrar, e entrarei especificamente no diploma, não podemos deixar de reparar que este refere que o mesmo irá permitir que a energia adicional possa ser injetada na rede, salvaguardadas que estejam as condições técnicas de estabilidade e segurança. E é exatamente esta a redação plasmada no diploma. Ora, tanto quanto se sabe, a rede continua sem condições para acomodar os utilizadores. E foi o próprio Governo que avançou com esta informação há poucos meses. Coloca-se a questão, Sr. Secretário. Como é que a empresa de eletricidade da Madeira, com uma dívida financeira de 313 milhões de euros, poderá proceder a este investimento? Porque se nos últimos anos os pedidos para a integração de microprodutores são sistematicamente indeferidos por falta de condições de estabilidade na rede, porque se ano após ano esta intenção foi chumbada quando foi integrada pela bancada do JPP, por alegadamente não ser suportada pela rede e não existir intenções de investimento por parte da empresa de eletricidade da Madeira, então explique-nos
como é que poderemos estar em condições de afirmar que esta venda de energia excedente da produção é viável a partir do próximo ano, tal como é plasmado no seu diploma? É esta, de facto, a garantia que terá de ser deixada a esta Casa. Por outro lado, aproveito também para questionar o Sr. Secretário sobre o paradeiro de tantos outros investimentos que aparentemente seriam um ex-libris energético da região ao nível nacional. Falamos do prometido projeto de ligação submarina ao Porto Santo para a passagem de energia. Um projeto que iria gerir os excedentes de energia renováveis da Ilha Dourada, mas que ficou aparentemente esquecido em alguma gaveta. Perguntava também dos milhões investidos na fábrica das algas do Porto Santo, que virou tema tabu nesta Assembleia. Ninguém fala sobre isto. Ninguém fala sobre um dos capítulos mais mal explicados, mais mal contados da história política regional. Explique-nos, Sr. Secretário, o que aconteceu aos 45 milhões de euros dos contribuintes que foram enterrados numa fábrica e que após 10 anos ainda não trouxeram o retorno de 1 cêntimo aos contribuintes. Já se sentaram nessa sua cadeira 2 presidentes do Governo, 2 vice-presidentes, diversos secretários regionais, alguns deles posteriormente demitidos, todos eles acérrimos defensores deste projeto, mas que na prática nada trouxe à região, senão uma grande fatura que todos nós fomos chamados a pagar. Termino, Sr. Secretário, com uma questão que todos os madeirenses querem fazer. Os contribuintes madeirenses injetaram milhões e milhões de euros em sustentabilidade energética, mas continuamos a ter 70% das emissões energéticas a corresponder a energias resultantes de combustíveis fósseis. Para quando uma inversão destes valores e para quando é que os madeirenses verão a sua fatura de eletricidade reduzir em função destes milhões que todos os anos somos chamados a pagar? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Rafael Nunes.